texto bíblico. Marcos 3 diz: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Em outras traduções diz mirrada, outras diz ressequida. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Nosso Deus e Pai, nessa noite, Senhor, mais uma vez, buscando entender a Tua palavra, crescer mais e mais no conhecimento da Tua verdade, nós humildemente, Senhor, abrimos o nosso coração. Ensina-nos, revela a Tua vontade a nós, abre o nosso entendimento e o nosso coração, para recebermos tudo de bom que o Senhor vai trazer como bênção para as nossas vidas. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos olhar para o texto. O texto diz que Jesus entra numa sinagoga. Sinagoga era um local onde pessoas se reuniam para cultuar. Naquela época você tinha um templo em Jerusalém. As demais cidades não tinham templos. Então os fariseus, que eram religiosos, começaram a construir espaços menores onde as pessoas poderiam, quem eram do grupo dos fariseus, poderiam se reunir para fazer a leitura dos escritos, estudar, meditar e cultuar. A Bíblia mostra em alguns momentos Jesus entrando em sinagogas. Paulo várias vezes pregou nas sinagogas. As sinagogas, no início da caminhada da igreja, foi um espaço usado com frequência pelos crentes. Mas Jesus ficou impactado com o que viu. Embora aquele espaço fosse um espaço de culto, houvesse pessoas ali, mas ele encontra de tudo menos culto. As pessoas estavam ali dizendo que estavam com o propósito de cultuar, mas Jesus não encontrou culto nenhum ali. Estava tudo errado naquilo que eles estavam chamando de culto. E nós ficamos pensando sobre como Jesus olha para o nosso culto. Porque naquele dia Jesus saiu daquele espaço reprovando aquilo que as pessoas estavam chamando de culto. E o nosso culto, ele é aprovado pelo Senhor? Ou há momentos que nós saímos daqui com o nosso culto reprovado diante de Deus? Essa noite nós vamos usar esse texto para entender algumas coisas fundamentais sobre culto, irmãos. Para não estarmos iludidos como aqueles homens que saíam de casa, iam para um espaço, se reuniam e diziam: estamos prestando culto a Deus. E Jesus passou por ali e disse: isso aqui não. Isso não é culto. Vejam, o que nós podemos aprender sobre o culto com Jesus, baseado nesse texto? A primeira coisa, irmãos, é que não há culto
quando não há adorador. Não há culto quando não há adorador. Meus irmãos, culto na Bíblia é adoração a Deus. Adoração a Deus. Se as pessoas não estão ali para adorar, aquilo não pode ser chamado de culto. Jesus, quando entra naquele espaço, ele não encontra ninguém ali adorando. As pessoas estavam ali por outros motivos. Começaram logo a olhar para Jesus, bateram um olhar de cima a baixo, olhando como ele falava, como ele se comportava, tentando prever as ações dele, mas isso não é culto. Isso não é culto, não existe culto sem adoração. Irmãos, você pode chamar de uma reunião, de um encontro de amigos, de um bate-papo, mas não chama de culto. Não chama de culto se não há, irmãos, a intenção, o desejo e a ação de adorar a Deus. Culto é Deus no centro. Culto é Deus no centro. É para Ele, é por Ele, tudo é voltado a Ele. O versículo 3 diz que alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observava atentamente para ver se ele ia curar no sábado. Eles não estão cultuando, eles estão procurando uma falha, procurando um defeito. Não é esse o sentido de cultuarmos ao Senhor. Se alguém se junta com um grupo, irmãos, e ele está ali, olhando como é que o outro veio, como é que o outro se vestiu, o que o outro está fazendo, isso não está em culto, isso não é sentido de culto. Presta atenção como é que o outro fala. Irmãos, o olhar está completamente direcionado errado. Culto é teocêntrico, é Deus no centro. É Deus no centro. Quando nós temos a oportunidade de nos encontrarmos para um culto coletivo, é uma bênção. Mas não é o fato de ter pessoas em nossa volta que vai mudar o nosso propósito. Eu estou aqui para cultuar. Então é Deus no centro, Deus no foco o tempo todo. Eu chego no espaço, irmãos, e aí eu vou orar, falar com Deus. Senhor, eu estou aqui. Eu te agradeço que o Senhor me trouxe aqui, mas eu estou aqui para te cultuar, para te adorar. É por ti, é pelo meu amor, é por tudo que tu representas na minha vida. Isso é culto. E a partir de agora, tudo que eu faço é para Ele, tudo que eu faço é para Ele. A adoração é para Ele, irmãos. O louvor é para Ele, a glória é para Ele. Sem adorador não há culto. É a primeira coisa que nós precisamos entender. Por isso aqueles homens não estão cultuando. Eles estão preocupados com outras coisas, menos com culto. Mas, irmãos, uma segunda coisa que nós observamos aqui é que não há culto quando o adorador quer ocupar o lugar do adorado. Quando o adorador quer ocupar o lugar do adorado. Então vamos lá, coisa bem básica. No culto, quem é o adorador? Somos. Esse é o nosso lugar. Não saia desse lugar. Nós somos os adoradores. Quem é o adorado? Quem é o adorado? Deus. Você sabe que o primeiro pecado que registra na história não é o de Eva e Adão, é o de Satanás.
Porque ele está num culto, e o lugar dele é lugar de adorador. Mas ele não se conforma com o lugar dele. E ele começa a olhar para o trono, ele começa a olhar para o trono do adorado. E o coração dele vai enchendo, irmão, daquele sentimento destruidor. Ele quer o lugar do adorado. Nós temos que ter cuidado com isso, porque às vezes sutilmente há alguns que estão querendo ocupar o lugar do adorado. Não é, irmãos. Eu faço é para Ele, eu louvo é para Ele, eu adoro, eu participo, eu me dedico, mas tudo é para Ele. Se você teve uma participação e ficou chateado porque ninguém te elogiou, irmão, cuidado. Ninguém tem participação em culto atrás de elogio, de reconhecimento. Esse lugar não queira. Ele já tem dono, é dele, é ele que está no trono. Se você teve uma participação e ninguém te aplaudiu, que bom. Porque é para ele, o aplauso é para ele, a glória é para ele, o louvor é para ele. Nós precisamos entender isso, irmãos. Veja, no culto, é o adorador de joelho na terra e com o olho no céu, prostrado na terra com o olhar para o céu. E lá do céu, o adorado, irmão, está no trono com o olhar na terra para os seus adoradores. É assim que funciona. É triste quando você observa alguém que diz que vem adorar, irmão, e ele não tira o olhar da terra. O olhar dele não eleva para os céus, é na terra, é olhando o que está em volta, é preocupado com o que está em volta, é com o que está acontecendo em torno dele. Não, olha para o Senhor, olha para o Senhor. Irmãos, o lugar do adorado não é de analista de culto, não é de avaliador de culto. Isso não é função nossa. Mas aquele culto estava tão fraco. Mas aquele culto eu achei que isso e achei aquilo outro. Vem cá. Tu está saindo do teu lugar para agora passar a ser avaliador do culto. O culto foi para ti. O que foi feito para ti. O único que está autorizado a fazer uma avaliação é o adorado. É ele que vai dizer se o culto presta ou se não presta, se recebe, se não recebe. O nosso papel aqui é de adorador, irmão. E muita gente querendo, irmão, dar nota para culto, dar nota para mensagem, dar nota para o vocal. E foi para ti? Tu consegue alcançar a intenção do coração? Porque Deus vê além dos lábios, além da aparência, além do exterior. Ele sonda o coração. Nós não temos essa capacidade. Então, irmão, recolha-se ao seu lugar de adorador. E deixa a avaliação do culto para quem entende. Porque a maioria desses, ou quase a totalidade desses, que se mete a querer avaliar culto, se tivesse olhado o culto de Abel e de Caim, aprovava os dois ou reprovava os dois. Não conseguia ir, porque ali não foi algo visível.
O que fez com que Deus reprovasse o culto de Caim não era algo que alguém que estivesse ali conseguisse identificar. Deus sondou o coração. O que foi reprovado era aquilo que estava lá dentro, não era fora. Não era, irmãos, a oferta ali, não era aquilo tudo. Não era se ele estava de joelho, se ele estava sentado, se ele estava em pé. Não é se naquele dia a roupa estava mais bonita, mais feia. Não era a oração, se foi mais eloquente, se foi mais simples. É lá dentro. Aí tem muita gente, irmãos, que não consegue como ser humano ir além do exterior e fica empolgado. Ah, que coisa bonita, que oração bonita, que isso, aquilo, outro. Foi para ti, tu já consegue ter essa capacidade de sondar lá no íntimo. Você é adorador. Nunca queira o lugar do adorado. Mas, meus irmãos, nesse texto nós vamos observar que não há culto. Quando buscamos a comunhão com Deus sem a comunhão com o irmão. E aqui pega. Não há culto quando nós buscamos a comunhão com Deus e não temos comunhão com o irmão. O texto diz que Jesus está lá naquele lugar que eles estão chamando de culto. E era um tititi, e era um olha-olha. De repente Jesus olha até lá num cantinho. Provavelmente não estava nem dentro da sinagoga, porque eles não deixavam pessoas enfermas entrarem na sinagoga. Os fariseus tinham a concepção de que qualquer enfermidade, a origem era pecado. Então ele pecou, o pai dele pecou, a mãe dele pecou, está cheio de pecado aqui. Tem alguma coisa errada, alguma coisa de maligno. Então provavelmente ele estava perto da porta, alguma coisa assim. E Jesus chega e diz: levanta e vem para o meio. Vem para o meio. Aquele homem está marginalizado, está excluído. Ele está afastado da comunhão por aqueles que estão ali, dizendo que estão prestando um culto, no enquanto eles pegaram um e botaram assim de escanteio. Culto é momento de comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Com os nossos irmãos. Ah, pastor, mas eu estou aqui somente para Deus, só importa Deus, eu só estou fazendo para Deus. Espera um pouquinho. Se fosse somente por Deus, você poderia fazer lá na tua casa. Ou você não pode cultuar lá na tua casa, lá no teu quarto. Quando você deixa a sua casa e vem para esse encontro aqui conjunto, é porque além de Deus, os irmãos contam, é ou não é? Então é comunhão com Deus, mas comunhão com os meus irmãos. Jesus está observando algo errado naquele negócio que eles estão chamando de culto. Tem um de fora, tem um excluído, tem um marginalizado, tem um ali que aqueles outros estão fazendo de conta que não vê, que não conhece, não cumprimenta, não abraça, não chama de irmão. E isso é culto. Está errado. Jesus disse: bota ele do lado de vocês, perto de vocês, no meio de vocês. Irmãos, o culto é vertical, mas ele depende do horizontal. E a Bíblia faz questão de dizer isso. Não tem esse negócio de só me resolvo com Deus, sim. E uma porção de mazela, de comportamento equivocado, de atitudes que Deus reprova, de relacionamento mal com o irmão. Aí você diz que está cultuando a Deus e Deus vai receber o teu culto. Jesus disse que ele está fora, ele tem que estar aqui contigo. Contigo. É comunhão com Deus e comunhão com o irmão.
E ele não está querendo saber se o irmão é um irmão fácil de convivência, de difícil convivência, se o irmão é simpático, se é antipático, se o irmão isso, não, trata no meio. Eu não quero saber o que ele fez, como é que ele está, bota no meio de vocês. É assim. Nós precisamos ter cuidado, irmão, porque daqui a pouco a gente sai e diz, prestei culto, culto nadinha, culto nadinha. Presta atenção. Não adianta você sair da tua casa e vir para esse espaço cultuar se tu está de mal com teu irmão. A relação com teu irmão é importante. Jesus disse que se você vai colocar oferta no teu altar e ali você lembra que tem um problema com teu irmão, deixa a oferta e vai resolver o problema com teu irmão. Vai restabelecer o relacionamento com teu irmão. Porque senão isso não é culto. Isso não é oferta. É porque que uns ficam, vai e volta, vai e volta. Eu cultuei, cultuou. E Deus recebeu. E aceitou aquilo ali. Gente iludida, irmão, que diz que está cultuando a Deus, mas é intrigado com o irmão. Você não está cultuando a Deus, porque Deus não recebe. Vai reconciliar com teu irmão. Meu irmão é cheio de defeito. A Bíblia não está perguntando se ele tem defeito. Vai lá, pede perdão, libera perdão. É isso, esse é o princípio. Passa a semana toda dando má resposta para o pai, desobedecendo a mãe, sabe, se comportando como que não tem a menor consideração com família. Aí chega domingo, eu estou cultuando a Deus. Está cultuando a Deus? Vai pedir perdão para o teu pai, para a tua mãe, vai te retratar, porque Deus não aceita isso. E aí, irmãos, por isso é que nós não temos que julgar culto de ninguém, porque ninguém sabe essas coisas. Ninguém sabe essas coisas, mas Deus sabe. Deus sabe, irmãos. Jesus, quando entra ali, aqueles homens estavam combinando, não precisou nem lhes falar. Jesus já sabia a intenção, a podridão lá dentro. Passou a tarde falando mal do irmão, malhando a igreja, malhando isso, aquilo, outro. Aí chega lá e de repente começa, e aí eu estou adorando isso, aquilo, outro. E aí se tu saiu, tu achou que teu culto foi assim? Ninguém engana Deus. Culto é coisa séria. É coisa séria. Mas, irmãos, esse texto mostra que não há culto quando nós priorizamos o ritual e desprezamos o essencial. Priorizamos o ritual e desprezamos o essencial. No versículo 4 diz, depois Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Jesus percebe que aquelas pessoas que estão ali estão preocupadas com o exterior, estão preocupados com regras, estão preocupados com normas, estão preocupados com tradição, e esquecia o principal, irmão. Esquecia o amor. Há uma pessoa doente, há uma pessoa carecendo de atenção, mas eles estão lá, não porque é tradição, não porque é a regra, não porque quando eu era crente lá na década de 60 era assim, isso, aquilo outro. E o amor? Esse homem está doente aí, vocês nem cumprimentaram o homem. Estão preocupados em priorizar ritual, mas despreza o essencial.
Irmão, o culto não é ritual, o culto é entrega. É entrega. Por isso, antes de preparar a programação, prepara a adoração. Porque a adoração é o centro do culto, não é a programação. Eu não estou dizendo, você sabe isso, eu não estou dizendo que não se deve preparar a programação, mas a programação não é a essência. A essência, irmãos, é a adoração, é estar preparado, porque muitos se dedicam tanto à programação, chegam secos, chegam vazios, chegam frios, sem nada poder entregar no altar do Senhor. Está fazendo tudo errado. Antes de preparar a decoração, e é bonito o templo decorado, e eu gosto do templo decorado, prepara o teu coração. Porque não adianta se preocupar com a decoração, a coisa mais linda do mundo, se o coração está machucado, está amargurado, se o coração está triste, se o coração está ferido. O essencial primeiro, antes de te preocupares com o ensaio, te preocupa com a tua vida espiritual. É bom ensaiar, devemos ensaiar quando temos a oportunidade para apresentar para Deus o melhor. Mas o essencial é a tua vida com Deus, é o testemunho com Deus, é a tua santificação. Ao invés de estar preocupado com tradição, te preocupa com a comunhão, com conviver bem com os teus irmãos, com estar, sabe, no aconchego, na presença do Senhor. Porque senão teu culto não vai ser aceito, como não foi aceito o culto daqueles homens naquele dia. Mas eu queria dizer mais uma coisa, irmãos. Não há culto quando nós saímos piores do que entramos. Toda vez que você entra na presença de Deus para cultuar e você sai pior do que entrou, não houve culto. Não houve culto, você está enganado. Aquilo ali foi tudo menos culto. Olha no versículo 6 o que aconteceu. Jesus foi lá, curou aquele homem. Em vez daquele pessoal estar pulando de alegria, no versículo 6 diz: então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. É assim que se sai de um culto. Eles saem do culto e vão planejar matar Jesus. E estava no culto. E aquilo era culto. Irmão, se no culto nós estamos para adorar, nós não podemos sair piores do que entramos, certo? Não tem o menor sentido. A adoração não me torna pior. A presença de Deus, meu irmão, não me torna pior. Mas esse texto aqui, as pessoas estão saindo para matar Jesus. E disseram que estavam no culto. Então preste atenção que eu vou lhe dizer, irmão. No dia que você vier para o culto, aqui, seja em qualquer lugar, e você sair do culto com raiva, não teve culto. Não teve culto. Te ajoelha diante de Deus, Senhor, me perdoa. Eu não te cultuei ali. Eu fui para lá, saí, foi pior. Não pode, irmãos. Não pode. No dia que você veio cultuar aqui e saiu daqui ou de qualquer lugar brigado com teu irmão, naquele dia não teve culto. Não teve culto.
Ah, mas porque o meu irmão fez isso e aquilo outro. Então o teu culto depende do que ele faz, do que ele não faz. Cuidado, porque o inimigo vai botar todo dia em cima de ti para impedir que a partir de agora tu cultue, porque tu está dando o teu culto dependendo do que ele fizer ou do que alguém fizer. Não é assim. Não é assim. Porque o culto não nos torna piores, não nos rebaixa, não nos diminui. Culto é bênção, culto é bênção, culto é bênção. Culto, irmãos, nos deixa melhor, culto nos alegra, culto nos aperfeiçoa, culto nos desafia a estarmos melhores na presença do Senhor. Isso é culto. Jesus saiu daquele dia dali. E o texto diz, irmãos, que ele saiu triste. Olha o que diz o versículo 4. Profundamente entristecido por causa dos corações endurecidos. Dos corações endurecidos. Sabe por quê, irmão? Porque aquelas pessoas sabiam como deveriam cultuar, mas a dureza do coração fez com que eles apresentassem o pior. O pior. Aquelas pessoas foram totalmente reprovadas, porque aquele culto havia ritual, havia liturgia, havia cânticos, havia leitura bíblica. Mas mesmo assim foi reprovado. Aquele culto, irmãos, havia homens ali, haviam pessoas dizendo que estavam ali para cultuar, mas foi reprovado, porque era um culto sem comunhão, um culto sem transformação, um culto sem amor, sem compaixão por quem precisa, um culto onde as pessoas saíram reclamando, saíram com ódio, saíram querendo matar o irmão. Culto é festa. Aleluia. A Bíblia diz que os anjos vivem o tempo todo cultuando a Deus, cultuando a Deus, cultuando a Deus, e a igreja do Senhor estará eternamente com o Senhor na glória, cultuando, adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Por isso que o Senhor a cada dia nos ensine a sermos verdadeiros adoradores, e que os cultos que prestamos a Deus sejam cultos aprovados. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é o tempo todo a gente ouvindo, refletindo e ajustando. Tem horas que alguém chega e diz: pastor, você pegou pesado. O primeiro que pegou foi eu aqui. Eu digo: Senhor, ajuste em mim, porque não pode querer que eu ajuste no outro se não me ajustar. Aleluia. Vamos orar. Quando Deus fala conosco, irmãos, nós não podemos fazer outra coisa a não dizer: Senhor, obrigado por estar tratando comigo. Obrigado, Senhor, porque diante da Tua palavra eu reflito na minha vida e eu percebo tanto que tenho que crescer, que buscar, ó Deus, a cada dia ajustar a minha vida de acordo com a Tua palavra. Senhor, nós nascemos para Te adorar. O Senhor nos resgatou lá das trevas, do pecado, da perdição e nos fez adoradores. Senhor, nós temos todos os motivos do mundo para estar permanentemente na Tua presença, Te exaltando, Te glorificando, Te bendizendo, ó Deus.
acima de tudo pelo que Tu és, e Tu és tudo nas nossas vidas. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Redentor, Tu és o sentido da nossa existência. Por isso, glórias a Ti. Que esse culto nesta noite, ó Deus, tenha sido um culto em que o Senhor tenha se agradado de cada um dos adoradores. Que os ensinamentos que aprendemos nesta noite aqui, que o Senhor nos faz meditar, ó Deus, não recebamos ele com tristeza, não recebamos ele com revolta, não recebamos achando que foi algo feito só para mim, não, mas recebamos com alegria, porque a tua correção deve trazer alegria, porque é demonstração do teu amor, do teu cuidado, e o Senhor promover o nosso crescimento, a nossa edificação. Ó, que o Espírito Santo, que teu Espírito Santo continue, Senhor, elevando a nossa estatura diante de Ti, diante dos homens, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Aleluia.